Eu acho que todos nós, como leitores, temos total consciência da possibilidade que os livros têm de nos transportar a uma realidade completamente diferente da nossa. Eu sei que muitos acabam lendo para fugir um pouco da realidade. E eu acredito que os livros de fantasia elevam essa equação a um nível completamente diferente, porque se trata aí de construções de mundos completamente novos, realidades, criaturas, magia, ou mesmo dentro do nosso mundo real, só que uma construção completamente paralela, onde essas questões mágicas e fantásticas estão inseridas na realidade que nós conhecemos. E é por isso que eu venho trazer esse vídeo de hoje para vocês, para falar um pouco sobre mundos de fantasia que eu sou fascinado, que eu adoro e que estão entre alguns dos meus favoritos. Obviamente eu não vou conseguir contemplar todos os mundos de fantasia, porque quando eu montei a lista de alguns dos meus mundos favoritos, a lista chegou a quase 20, então vou trazer alguns. Então já adianto a vocês, se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, deixe aqui nos comentários, porque eu sei que ficou bastante coisa de fora, inclusive bastante coisa muito importante de fora, que eu gostaria de ter colocado aqui, mas eu preferi não colocar logo. Então, antes de eu falar sobre esses mundos para vocês, eu lembro vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre quartas e sextas às 17 horas aqui no canal. Então vamos lá falar sobre os meus mundos de fantasia favoritos, não necessariamente os meus favoritos da vida. Vamos lá. Eu já quero tirar logo um elefante da sala, vamos dizer assim, de dois mundos que eu não coloquei aqui por alguns motivos específicos. Um, porque eu não terminei ainda de ler e eu não me senti confortável de colocar esse mundo aqui entre os meus favoritos ainda. E outro, porque eu quero voltar a esse universo novamente, para que eu possa dizer que ele é o meu mundo favorito, ele está entre os meus mundos favoritos. Os dois são do mesmo autor. E eu estou falando de Rochard, que é de O Caminho dos Reis, e eu estou falando do mundo lá de Mistborn, os dois livros do Brandon Sanderson. O mundo de Mistborn, agora o planeta eu não lembro. Mas são dois mundos que eu sei que, no caso de Rochard eu estou achando fascinante, e no caso de Mistborn eu achei fascinante, mas como eu quero começar a reler o primeiro livro para concluir a trilogia, eu preferi não colocá-lo nessa lista. Obviamente vai ter dois mundos, pelo menos aqui, já clássicos, conhecidos e batidos, que vocês inclusive devem estar esperando aparecer aqui. Então eu vou começar logo por eles. Eu quero começar trazendo a Terra-média do Tolkien. Eu trouxe aqui a minha edição de A Queda de Gondolin, porque eu estava com preguiça de tirar os livros de Senhor dos Anéis do box. Mas o que falar da Terra-média do Tolkien? Eu acho que é o grande personagem de todo o universo que o Tolkien construiu. Eu acho que muito além da magia, muito além dos mitos de criação de todo o universo da Terra-média e do mundo ali em que se está inserida a Terra-média, vai tudo muito além, porque é incrível a construção que o Tolkien faz aqui de mitologia, de inclusão de personagens, de história desse mundo, todas as mudanças pelas quais o mundo passou, todos os conflitos que a Terra-média viveu, entre elfos, entre homens, anões, a questão com Sauron, Morgoth, uma coisa absurda. E tudo isso criado de uma maneira magistral pelo Tolkien. Ainda que a experiência com o Senhor dos Anéis, pelo menos a minha leitura, não tenha sido algo muito maravilhoso e grandioso, é inegável o poder que a Terra-média tem de causar um fascínio no leitor. Inclusive, eu sei que deve estar ali top 3 mundos de fantasia da história, e não é à toa. É uma grande obra-prima do Tolkien, muito além da questão da história que ele está narrando pra gente. A Terra-média, inclusive os outros lugares ali do mundo de Arda, eu acho que é Arda, né, o nome do planeta, não tenho certeza. Mas, sim, tudo que engloba ali essa construção de mundo do Tolkien é fascinante, é incrível, é imperdível, é indispensável. Vão conhecer a Terra-média, peguem qualquer livro, mas talvez comecem por Senhor dos Anéis, o Hobbit, e depois vão para os spin-offs que se passam ali nesse mesmo universo. O outro mundo, obviamente, como eu falei de dois dos grandes mundos de fantasia já criados, é o mundo de A Guerra dos Tronos. Aí você coloca Westeros, Essos, Bravos, as Cidades Livres, os Dothraki, tudo isso ali que está implicado nesse universo que o George Martin criou aqui para narrar as Crônicas de Gelo e Fogo. E o que eu posso falar? Também é um outro mundo igualmente fascinante como a Terra-média, gigante, com uma construção ampla
de sociedade, de religião, de magia. E é incrível, inclusive, como a Guerra dos Tronos tem essa questão, porque a gente sabe que é um livro de fantasia e tem a presença ali muito sutil da magia. Aí nós também temos os dragões como as grandes figuras mitológicas desse universo, muito além de qualquer coisa. E vai, claro, muito por conta da postura que os Targaryen entregam dentro desse universo, porque, querendo ou não, a gente tá vendo, inclusive, lá em A Casa do Dragão, como é uma casa que entrega essa questão da postura e da realeza de uma maneira incrível. E ter os dragões os representando e sendo a principal figura mitológica desse universo aqui, do George Martin, é o ideal para a gente colocar o mundo em si como um dos melhores mundos de fantasia. Obviamente não se resume a isso. Nós temos todo lá a questão no norte e a mitologia que envolve lá os caminhantes brancos e as crenças dos nortenhos em relação a isso, e toda a ameaça do grande inverno voltar para Westeros. Mas aí você atravessa o oceano e tem aquele mundo completamente diferente do que nós vemos em Westeros. A gente tem na figura da Daenerys o principal olhar nesse universo além de Westeros. Então eu acho outra construção de mundo incrível e, por que não, entre as melhores. A gente sabe que o mundo de A Guerra dos Tronos, ele surgiu mais fortemente, claro, depois da adaptação da HBO. Antes não era tanto assim, mas bombou depois disso. Mas mesmo sem adaptação, a gente tem a consciência de que isso aqui está entre as melhores fantasias da história. E eu quero voltar de verdade, porque eu estou sentindo falta disso. E assistindo a House of the Dragon me fez surgir novamente a vontade de ler. Não sei quando eu vou voltar, porque sabemos que são livros grandes, complexos, muitos pontos de vista e personagens, mas ainda assim continua entre os meus mundos favoritos. O próximo mundo é um mundo que é de longe um dos mundos que mais me fascinaram na vida. Eu acho que muito por conta da mídia em que ele foi adaptado, que no caso aqui eu conheci ele pelos quadrinhos, mas eu sei que ele é adaptado de um livro, de uma série também de fantasia, que eu sei que tem alguns volumes publicados no Brasil, mas eu não tenho certeza se saíram todos, se está em publicação, não lembro inclusive a editora. Mas eu estou falando de Elric, adaptado da obra do Michael Moorcock. Aqui tem vários artistas, esse quadrinho aqui. Então vamos lá, por que o mundo de Elric, que Elric no caso é o nome do protagonista dessa história aqui, é um dos meus favoritos? Por que ele é um dos mundos que mais me fascinaram na minha vida como leitor? O Elric ele é meio que um rei, um senhor de uma ilha chamada Melniboné. E essa ilha está passando assim por várias questões, vários conflitos, e ele é visto, ele tem meio que uma doença meio misteriosa, então ele parece sempre doente, prestes a morrer e tal. E essa figura, tendo ele como uma figura fraca, é meio que uma questão lá para a galera dessa ilha de Melniboné, porque é uma nação grandiosa. E esse mundo aqui, pelo menos a ilha de Melniboné, tem uma coisa que eu gosto muito quando eu vou ler uma história, que é a questão de ler ou assistir uma história, na verdade, que é a questão da noção de escala das coisas. Eu sou muito fã de filmes como Duna e A Chegada, que é do mesmo diretor, que no caso é o Denis Villeneuve, e ele faz isso muito bem, que é colocar os personagens, os protagonistas, como muito pequenos diante do que se passa ao redor deles. A gente vê, por exemplo, protagonistas lá em A Chegada, perto daquela nave, daquele filme. A gente vê os protagonistas lá de Duna, perto da grandeza do planeta, ou da grandeza das próprias naves. E aqui em Elric nós também temos isso transposto na arte desse mundo. Tudo é muito grandioso, tudo é muito fascinante, e a forma com que a história é conduzida, apesar de eu não lembrar tantos detalhes, porque já faz bastante tempo que eu li, mas inclusive esse quadrinho aqui, ele foi a minha melhor leitura no ano que eu li ele, não sei se 17, 18, anos de 2017 ou 2018, uma coisa assim. Mas foi a minha melhor leitura naquele ano, e assim, muito dificilmente eu coloco um quadrinho nas minhas listas de melhores leituras, não porque eu não acho que é uma mídia que entregue bem, mas e tem inclusive vários quadrinhos dos quais eu sou muito fã e que entraram de fato nas minhas listas de melhores leituras. Mas a forma com que Elric entrega a história e entrega o mundo, para mim, foi um negócio fascinante,
a grandiosidade que é tudo isso aqui. Eu não vou conseguir dar detalhes para vocês de como funciona esse mundo, porque como eu falei, eu não lembro de muitos detalhes dele. Mas quando você está acompanhando lá os personagens, a grandiosidade de tudo, a grandiosidade das batalhas, como mesmo as intrigas estão entregues em cenários grandiosos, imensos, e os personagens parecem tão pequenos diante daquilo, eu acho incrível de verdade. Claro, muito mérito da arte, das belíssimas artes que esse quadrinho tem. Então eu recomendo demais se vocês tiverem condições. Eu acho que o quadrinho, inclusive, ele deve estar sendo vendido sim ainda. Eu não acho que não esgotou lá pela Mitos Editora, então vão atrás. Eu espero muito que o segundo volume saia logo no Brasil, porque faz bastante tempo que saiu esse primeiro volume e eu estou lembrando agora do quanto eu estou ansioso pela continuação dessa história. Eu espero um dia também conseguir ter a coragem de ir atrás dos livros mesmo, para saber se é tão grandioso quanto esse mundo que é apresentado nesses quadrinhos. Espero que sim, porque se for igualmente, ele tem potencial para ser uma das melhores histórias que eu li na minha vida. E o próximo mundo vai ser meio polêmico, mas eu gosto muito desse mundo aqui, muito pela evolução do autor quanto escritor e por como ele vai apresentando as coisas pela gente. E eu gosto muito de como nós vamos, como leitores, também descobrindo do que se trata, do que aconteceu. Eu estou falando aqui do Império Quebrado, de Prince of Thorns, do Mark Lawrence. Eu sei das polêmicas do Mark Lawrence, eu não sei se vocês estão ligados em relação a isso, mas é outro autor bastante polêmico, e eu descobri ser uma pessoa tóxica, um autor que eu admirei por bastante tempo as histórias que ele estava escrevendo. É um mundo que, quanto mais nós vamos descobrindo sobre ele, mais eu fui ficando fascinado por ele. Eu gosto muito da trilogia dos Espinhos. Hoje eu tenho consciência de que ele está longe de ser uma das grandes obras de fantasia da história. Está, sim, bem longe. Mas eu gosto de como esse mundo vai se revelando pra gente, porque nós vamos descobrindo que é um mundo, o nosso mundo, que acabou sendo assolado aparentemente por uma guerra nuclear absurda que destruiu praticamente tudo e regrediu nosso mundo a uma realidade praticamente medieval. E nós vamos vendo essa questão dessa guerra nuclear que existiu muito no passado, trazendo de volta a magia, ou trazendo de volta a magia a esse mundo de uma forma bem diferente, bem dark. É uma fantasia dark, então vocês vão ver coisas que são de embrulhar o estômago. A gente vê principalmente esse tipo de história serve muito como uma desculpa para colocar as mulheres em uma posição bem inferior. Isso eu acho que vocês entendem bem do que eu estou falando. Mas o mundo em si, de Prince of Thorns, da trilogia dos Espinhos, da Guerra da Rainha Vermelha, e um mundo que ele está em constante evolução pelas mãos do Mark Lawrence, é um mundo que eu sei que vai crescendo. Eu li até o segundo volume de A Guerra da Rainha Vermelha. Estava gostando muito porque nós, de fato, estamos sempre descobrindo alguma coisa nova sobre o mundo quebrado, o Império Quebrado, por essa questão das guerras nucleares. Mas, infelizmente, a Darkseid parou a publicação nesse segundo volume de A Guerra da Rainha Vermelha. Eu sei que o Mark Lawrence bancou a tradução e lançou o terceiro volume, acho que só em e-book, inclusive está disponível no Kindle Unlimited. E fora isso, tem mais 6, 7 livros nesse mesmo universo que eu tenho vontade sim de ler, mas obviamente as questões do autor e todas as polêmicas que ele estava envolvido, se vocês não sabem o que é, vão atrás do vídeo do Paulo Hatz do Livraria em Casa, que ele fala um pouquinho sobre as polêmicas do Mark Lawrence. Eu acho que fala, eu acho que tem vídeo sobre isso. Enfim, um mundo que ainda assim está entre os meus favoritos. Eu espero sim voltar a ele um dia. Não sei se eu vou ter essa coragem, mas eu quero saber mais sobre esse mundo. Obviamente, as questões do Mark Lawrence se atrapalham um pouquinho em relação a isso. O próximo é o mundo de Um Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Se vocês viram o meu vídeo, vocês têm noção do quanto eu fiquei fascinado por esse mundo, ainda assim não entendendo quase nada sobre ele. Mas um negócio interessante que nós vemos aqui em Um Mar Sem Estrelas é como os livros eles são bastante presentes para a força dessa narrativa. Boa parte dessa narrativa ela está centrada na importância das histórias que são contadas, na importância da história que os personagens estão desenvolvendo para eles. E dentro desse mundo subterrâneo maravilhoso, misterioso, de bibliotecas infinitas que não acabam mais, de histórias que se conectam com histórias, se conectam com histórias, e é um oceano de coisas
e possibilidades que você fica sem entender tudo que a Erin Morgenstern está entregando pra gente em uma primeira leitura. Eu já falei que eu quero muito voltar a esse mundo de Um Mar Sem Estrelas futuramente, porque é um livro que ele exige sim uma segunda leitura, e é um mundo de fato fascinante. Eu acho que a nossa questão como leitor, os olhos brilham ainda mais quando vemos um livro sobre livros e a importância das histórias que eles contam. E ver isso dessa forma aqui em Um Mar Sem Estrelas é brilhante, é genial. Eu já deixei bem claro que é uma das minhas melhores leituras desse ano. Então, isso que eu tenho para falar, eu acho que é um dos mundos que eu falei mais rapidamente aqui, porque, enfim, gente, é um mundo fascinante, dê uma chance a ele. Eu sei que vocês dificilmente vão entender, como eu também não entendi de primeira, mas ainda assim mergulhem de cabeça, recebam esse universo, porque vale a pena demais. E o último é um mundo que mescla ficção científica e fantasia, e apesar dos pesares do fato de o segundo volume dessa duologia, eu espero que só pare aí mesmo, ser desnecessário, é inegável o poder que o Oasis tem de fascinar a gente, principalmente a galera que é fã de videogame, fã de cultura nerd e tal, enfim. O jogador número 1 entrega um mundo fascinante, com personagens fascinantes, e embrulha tudo isso aí em uma história de caça ao tesouro. E aí, com essa caça ao tesouro, nós vamos conhecendo ainda mais desse mundo aqui, construído pelo Ernest Cline. E assim, gente, o Oasis de fato é um mundo muito divertido da gente acompanhar ao longo de toda a leitura de jogador número 1. No filme também continua sendo bastante divertido. E eu gosto muito da experiência, porque nós estamos sempre vendo algo novo, o Ernest Cline sempre está trazendo alguma coisa nova de referência, apesar de algumas vezes ser um pouco exagerado, mas o mundo em si é divertido e é incrível pensar nas possibilidades que um mundo como esse pode, inclusive, existir de verdade em breve. Tá difícil, tá engateando nessa questão do metaverso, mas quem sabe um dia nós vamos ver, talvez não tão prejudicial como é algumas vezes para algumas pessoas, o caso Oasis, mas quando você vê a implicação de tudo isso, a grandiosidade de todo esse universo que o Ernest Cline criou, é impossível a gente não se sentir imerso por essa história e ler um livro que é quase um videogame, uma experiência de videogame. Então é um livro divertidíssimo, um universo divertidíssimo, que apesar dos pesares lá do segundo volume, Jogador número 2, é um universo que ele não se perde em si. O universo ele está lá presente, ainda é uma força muito grande dentro da narrativa. E se você não conhece, vão lá conhecer e se divertir com esse universo, porque vale demais. Então, esses são os 6 universos que eu quis apresentar aqui para vocês. Como eu falei, ficou bastante coisa de fora. Bastante coisa que eu espero poder trazer para vocês em uma segunda parte, uma terceira parte. Como eu já falei lá no iniciozinho do vídeo, se vocês quiserem que eu fale sobre mais mundos que me fascinaram e também, claro, para vocês conhecerem, eu lembro vocês de deixarem nos comentários, porque com certeza vai ser um prazer fazer uma parte 2 desse vídeo aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembro vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixa um comentário, um joinha e compartilha esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, sempre às quartas e sextas, às 17 horas aqui no canal. E por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.